Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos numa segunda-feira à noite, né, para conversarmos a respeito de um tema prático e ao mesmo tempo um tema bíblico, né, um tema que nos diz respeito como cristãos também. Nós vamos perceber que esse tema não foge das Escrituras. Na verdade, as Escrituras é quem nos dá o norte, quem nos dá todos os parâmetros para nós sabiamente lidarmos com essa questão que afeta nosso dia a dia de uma maneira muito prática, muito incisiva, sobretudo nesse contexto que o país vive, que é um contexto de crise, né? Eu estava aqui relembrando os velhos tempos. Eu tenho irmãos aqui queridos que eu conheço desde a minha infância, né? Eu não vou dizer quem são, né? Para não denunciar a idade, para não denunciar aqui, para respeitar a nossa história, né, Tânia? Maria, né? Mas é muito bom ter contato com esses irmãos, porque isso me faz lembrar da nossa história, né? Eu nasci na igreja de São Bernardo praticamente, né? Eu estou com 46 anos e eu cheguei na igreja com 5, 6 anos de idade, né? E eu dou graças a Deus por isso, né? E nesse tempo todo nós podemos sempre servir a igreja e ser abençoado pela igreja, né? Então é um testemunho que eu dou assim de muito carinho, e hoje, graças a Deus, a minha família está na igreja. Eu tenho 2 filhas pequenas de 5, 7 anos, e minha esposa não puderam estar aqui, mas estão lá também contribuindo, né, com o reino, com a obra do Senhor. E o que me traz aqui também para falar desse tema é um pouco da minha experiência profissional, né? Eu vou pedir licença para falar um pouquinho dessa experiência, até para que vocês entendam de que modo nós vamos tratar desse assunto, né? Eu sou advogado já há uns 23 anos. Eu trabalho com direito, mas eu trabalho com a docência em direito. Eu dou aula de direito na Universidade Mackenzie e aqui na Universidade do Grande ABC, em Santo André. E, além disso, eu tenho as minhas atividades no escritório. E no escritório eu lido muito com o endividamento, né, das empresas, na relação que elas têm com os bancos. Existem vários problemas que as empresas passam. Tem problemas com impostos, problemas com os fornecedores, problemas com empregados, problemas regulatórios e problemas bancários. Eu trabalho um pouco nesse segmento bancário, então eu ajudo as empresas a sair da dívida, né? Eu negocio com os bancos o endividamento, mas o leite já está derramado. O problema já aconteceu quando esse problema chega para o meu escritório, e a gente vai lá e ajuda, negocia e conversa, e até ajuda também as empresas a mudarem algumas práticas para que elas não venham incidir nesse mesmo erro depois. Interessante que nessa prática empresarial, profissional, muito do que nós aplicamos está nas Escrituras. Não é no direito, não é na técnica, não é no conhecimento acadêmico, profissional, que a gente vai encontrar a origem, né, de como solucionar esses problemas. Esses problemas nós encontramos na Palavra de Deus. É impressionante, né, como a Bíblia ela é suficiente, né, e ela pode também trazer solução nessa área. E aí o reverendo Donizete me pediu que falasse aos irmãos lá na igreja de São Bernardo para as famílias. Aí eu falei: reverendo, eu não estou acostumado a tratar desse assunto no plano das finanças pessoais, mas eu vou dizer para o senhor que o senhor tem uma razão de que o que as empresas passam, as famílias passam também. Então vamos fazer o seguinte: eu vou transportar aquela minha experiência para a questão familiar e vamos tratar, né? Aí eu montei, né, um script aqui, um roteirinho, e a gente vai conversar. Eu vou falar um pouco e eu quero deixá-los assim muito à vontade, né, para que a gente possa conversar sobre eventuais dúvidas, questões. São assuntos que são muito particulares, são muito pessoais. Então a gente também se coloca aqui à disposição como presbítero da igreja, como oficial da igreja, para individualmente, se alguém precisar de algum tipo de conversa, de ajuda ou encaminhamento. Essa abordagem não é uma abordagem profissional, não é o Ricardo aqui pegando um cartãozinho do escritório e distribuindo. É uma abordagem de um presbítero, de um copastor. Nós somos pastores também, né? Nós somos responsáveis pela igreja, assim como os demais presbíteros, os demais diáconos. Então é nesse sentimento de irmão, né, que está aqui compartilhando algum conhecimento que Deus nos dá. Mas se o assunto, por exemplo, for panificação, eu tenho que sentar e tenho que vir o Neno para cá, né? Então, veja, nessa área eu posso dizer alguma coisa, em outras áreas eu é que aprendo, e é uma troca.
A igreja é isso, né? É uma rede, é uma irmandade, e todos aqui estão se ajudando, né? Se suportando em amor, como a própria palavra de Deus diz. E é nesse espírito, então, que eu quero conversar, com muita tranquilidade. Eu não estou aqui como autoridade, como especialista, como captador de serviço, o doutor Ricardo. Mano, vamos tirar toda essa áurea, né? E vamos trabalhar de uma forma bastante singela, né? E no Senhor também, né? Por que esse assunto ele é importante? Quando a gente trata do tema finanças, tem várias abordagens. Tem muita gente que vai trabalhar com esse tema na abordagem de como ganhar o primeiro milhão aos 40 anos, como ficar rico, né? Ou então como enfrentar as dívidas, 10 passos para o sucesso financeiro, a cartilha, né, das boas finanças. Então, medidas muito prescritivas e medidas assim que vão sempre buscar o enriquecimento, o ganho, e o ganho rápido, o ganho fácil, né? A técnica para nós termos performance, para nós termos desempenho financeiro. E a gente vai perceber que quando a gente olha para a palavra de Deus, não é essa a abordagem que deve prevalecer, e outras abordagens que não é essa da Bíblia não são sustentáveis, né? Então veja, quando a gente trata do assunto dinheiro, nós tratamos do como ganhar o dinheiro, e uma forma da gente tratar o como ganhar dinheiro é com trabalho. Então nós temos que pensar que hoje no país e no mundo não existe tanto emprego, mas existe muito trabalho. E aí o crente já pode começar a pensar também da seguinte forma: opa, não tem emprego, mas tem trabalho? Opa, vamos pensar de forma então empreendedora. Vamos pensar em formas de ampliar nossa renda, de ampliar nossas formas de obter dinheiro licitamente, honestamente, com trabalho. Então ganhar dinheiro não é especular. Ganhar dinheiro é trabalhar honestamente, com a inteligência que Deus nos dá, para melhorar nossa condição de vida, sim, para obter mais conforto, para poder dar segurança para a família. Mas então o ganhar dinheiro tem essa abordagem. Veja, não é essa abordagem que a gente vai tratar hoje. Não dá tempo de tratar nessa abordagem, mas essa abordagem existe. E nós, por exemplo, na igreja de São Bernardo, nós temos trabalhado com adolescentes. E os adolescentes já estão sendo, de certa forma, despertados para um mundo que vai chegar para eles totalmente diferente desse mundo que nós vivemos hoje ou que nós vivemos no passado. Então eles têm que já pensar de uma forma diferente da nossa. E eles têm que pensar de forma empreendedora, né? Então, preparar para um mercado de trabalho completamente diferente, digital, não analógico, tecnológico, sem empregos, né? Sem segurança, sem Estado, sem Bolsa Família, porque o Estado está falido, mas de muitas oportunidades de trabalho, né? Mas não é disso que a gente vai tratar. Outro aspecto é como poupar. E aí sim, essa abordagem está muito na mídia, está muito na internet, as opções de investimento financeiro, os produtos financeiros, o mercado de valores, mercado de ações. E aí como você então especula, como você ganha, também a gente não vai abordar dessa maneira, né? O poupar dinheiro, ou como gastar o dinheiro. Essa abordagem ela é interessante e ela nos atinge. Por quê? Porque a saúde financeira das pessoas ela está muito ligada ao gastar e não ao ganhar. Tem muita gente muito rica, entre aspas, que ganha muito dinheiro, que ganha salários aí, renda mensal de 30, 40, 50, 60 mil reais e vive muito mal em termos de qualidade de vida financeira porque gasta mais do que recebe. E tem muitas pessoas assalariadas com salários pequenos, eu conheço diaristas domésticas que conseguem poupar, que conseguem ter uma qualidade de vida no gasto e que conseguem muitas coisas, como por exemplo uma viagem internacional. Então você percebe, e a gente vê isso também nas finanças, que a qualidade, a saúde financeira não está no quanto ganha, está no como gasta. Então gastar dinheiro é uma questão que nos interessa aqui bastante. E um quarto ponto do assunto dinheiro é: Deus nos dá dinheiro, Deus nos dá recursos materiais para que a gente possa administrá-los não apenas para o nosso bem-estar, mas para que nós possamos, com esses recursos, também distribuir essa bênção para os outros. Então, o contribuir, o repartir, o assistir o próximo também está dentro do nosso tema. Então, são 4 pilares que, de certa forma, envolvem esse assunto. O pilar do ganhar, o pilar do poupar, o pilar do gastar e o pilar do repartir.
No final das contas, tudo isso, né, envolve, esses 4 princípios das finanças, envolve uma doutrina que é teológica, que é bíblica, que nos orienta, né, e que vem de Deus, né, o agir dessa maneira. Quem imagina, quem conseguiria imaginar do que nós estamos tratando em termos assim, bíblicos, teológicos? Qual que seria a doutrina envolvida nessa questão numa palavra? Alguém tem ideia? Não? Não tem problema. Então a gente vai ficar com essa lição hoje. A doutrina se chama doutrina da mordomia cristã. É simples. E vocês já ouviram falar. A gente fala da mordomia e a gente sempre pensa que a mordomia envolve apenas o dízimo. O dar o dízimo, o entregar o dízimo, o devolver para Deus aqui, a 10ª parte daquilo que Ele nos dá. Mas a mordomia, ela é mais abrangente. Ela também trata do tema dizimal, da fidelidade dizimal. Mas ela trata também dos 90% que Deus deixa conosco. Ou seja, a mordomia envolve tudo. Ela envolve os 10% que Deus requer de nós, como prova de fidelidade, mas ela diz também, esses 90% que Deus nos dá, vocês também vão administrar de uma forma prudente, de uma forma sábia, de uma forma diligente, para a glória de Deus. Então, alguns textos vão nos dar essas diretrizes para que a gente possa, então, normalizar a nossa conversa e entender que, por trás de tudo que nós falarmos em termos assim, práticos, nós estamos guiados por essa doutrina, a doutrina da mordomia cristã. Então está dito aí, né? Em Lucas 12:15, eu estou usando uma versão mais moderna, de uma linguagem mais fácil, e diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, o primeiro ponto é que o assunto dinheiro, ele é importante, mas ele tem um lugar, né, na Bíblia e nas nossas vidas. Ele é apenas um instrumento, ele não é um fim. O fim não é ganhar dinheiro, o objetivo não é o ganhar dinheiro. A nossa razão de existir, o nosso Deus não pode ser o dinheiro. Agora, o dinheiro, ele é uma bênção, ele é uma ferramenta, ele é um recurso, ele é um meio que Deus nos dá e nos requer também que nós administremos. Para quê? Para Ele próprio. Interessante que, como resultado dessa visão, eu diria, é uma visão instrumental, né? Uma visão cuidadosa, diligente do dinheiro, como resultado nós somos abençoados, inclusive economicamente. Então a bênção, ela vem como um resultado, não como um fim, porque quando nós nos preocupamos com Deus, Ele se preocupa conosco como consequência, e aí as coisas se encaixam, a bênção vem. E quando eu falo bênção, não é a bênção segundo os nossos próprios olhares, né? Nossa perspectiva, é a bênção daquilo que Deus quer de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe aquilo que nós também não é bom que nós tenhamos. É como Agur fala na Bíblia, em Provérbios: Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza. Ele quer dizer o seguinte: Senhor, não me deixe nos extremos, não me deixe numa situação que eu venha a profanar o seu nome, de tão miserável que eu sou. Mas também não me dê muito, que eu venha a ponto que eu venha me esquecer de Ti, porque me considere autossuficiente. Senhor, me dê o necessário. É considerada a oração mais sábia da Bíblia. A oração de Agur, que fica lá em Provérbios, no capítulo 30, salvo engano. E aí você vai perceber o princípio da sabedoria no que diz respeito ao dinheiro. O equilíbrio, o suficiente, o contentamento, a satisfação, não o acúmulo, né? Para que a gente não se perca em muito dinheiro. E não a miséria, para que a gente passe uma necessidade tamanha que a gente venha até questionar quem é Deus. Senhor, me preserva para que eu tenha a justa medida. E nessa justa medida, eu me lembre que é o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem nos tira, é o Senhor quem nos coloca, né, na medida, né, daquilo que nós precisamos, e aquilo que o Senhor nos dá é para Ti mesmo, não é para nós. E o resultado é o resultado de uma vida abençoada, de uma vida de satisfação, de uma vida de bênção, né? É o que também diz o texto de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Primeiro, o reino. Eu não coloco aqui, e a sua justiça. E qual é o restante do versículo? E as demais coisas e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então sim, vamos trabalhar, né? Vamos poupar, vamos nos ocupar da nossa vida cotidiana, ordinária,
né? Mas lembrando que, essencialmente, em última análise, tudo isso tem que honrar a Deus. O restante nos é acrescentado. Nós somos abençoados como resultado da nossa fidelidade e do nosso coração mesmo colocado na coisa certa, ou na pessoa certa, que é Deus. Outro texto, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Então, hoje, o ser humano, ele tem, hoje não, sempre, né? Ele tem a propensão do materialismo, né? De lutar, trabalhar. O sistema capitalista, ele nos leva a esse tipo de conduta, de uma insatisfação, de uma necessidade de consumo, de uma necessidade de gastar o que não tem, coloco aqui mais à frente, para comprar o que você não precisa, para mostrar uma posição para pessoas que você às vezes nem conhece. Então, é uma vida doentia, insana, de escravidão, inclusive. O problema do superendividamento é tratado hoje como uma doença. Hoje existem políticas públicas para ajudar pessoas de superendividamento a saírem desse problema, como que se fosse um vício. O dinheiro hoje é comparado a um entorpecente. O dinheiro pode entorpecer. O dinheiro pode nos tirar a razão, tirar o prumo, tirar do chão. O muito dinheiro e a falta do dinheiro e essa visão disfuncional, desequilibrada do dinheiro, né? Então, veja, eu não estou falando também que ter muito dinheiro é um problema, mas eu estou dizendo que, às vezes, quando nós não sabemos lidar com o dinheiro, nós não entendemos que o dinheiro é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar, ele se torna, então, um problema. E aí, então, o problema não está no dinheiro, está em nós, na nossa relação com o dinheiro, que às vezes é uma relação com a qual nós não estamos preparados. Mas Deus abençoa pessoas e torna as pessoas ricas. Mas essas pessoas ricas, elas têm responsabilidade dobrada. Elas têm que ter uma vigilância maior. Elas têm que lembrar, né, da provisão de Deus, e elas têm que ser muito humildes. E geralmente o que acontece com o ser humano, ele se trai. E aí você vê que os ricos têm muita dificuldade de adorar a Deus. Por quê? Eles adoram as suas próprias riquezas, um senso de autossuficiência, um senso de superioridade. E o que a gente vê hoje na sociedade brasileira? Uma casta. Você tem os poderosos, que se consideram semideuses, que se consideram melhores, impunes, né, superiores, e você tem um povo sofrido, às vezes, né, até com uma baixa autoestima, acreditando sim que ele é melhor e eu sou pior, e quando na realidade, diante de Deus, está tudo errado, né, está tudo fora do lugar. E você vê a corrupção dessas pessoas, né, baseadas em quê? Em poder, status e dinheiro. Então, quando o dinheiro não está dentro do plano de Deus, ele arrasa com as nossas vidas. Ele realmente não é fonte de bênção. Vamos ver de que forma a gente pode ilustrar. Eu conto aqui uma história, né, do Joseph Aldrich, que descreve em seu livro, Série Fashion, editado, né, nos Estados Unidos em 1983, o retrato de gente que investe errado na vida. Em 1923, se reuniram, né, no Edward Palace Hotel em Chicago, os 10 empresários mais bem-sucedidos do mundo. Veja, isso foi em 1923. Alguém sabe o que aconteceu em Nova York em 1929? Queda da Bolsa de Nova York, um crash na Bolsa. Aquilo refletiu em todo o mundo capitalista. Não foi só nos Estados Unidos, que é como uma crise que nós tivemos em 2008. Em 2008 nós tivemos aquela crise do Lehman Brothers, subprime, o mercado financeiro, os chamados títulos podres, né, de crédito imobiliário. E aquilo também trouxe assim, uma avalanche de problemas, né? Bancos quebraram, refletiu inclusive na economia do Brasil. O Brasil não foi tão afetado por uma questão de como ele estava posicionado nesse mercado financeiro, mas o mundo sofreu um abalo em 2008. Em 29, o abalo foi muito maior para a proporção do mercado da época, né? Nós estamos falando de 1923. E aí nós vamos relatar aqui algumas histórias. Os 10 empresários mais bem-sucedidos do mundo eram eles, a minha letra está pequenininha, vou ler aqui, ó. Eram eles o presidente de uma grande companhia de aço, o presidente da National Citibank, o Citibank que a gente conhece hoje, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos,
o presidente de uma companhia de gás, o presidente do New York Stock, um grande especulador de trigo, um membro do gabinete do presidente da República dos Estados Unidos, e o diretor do maior monopólio do mundo, e o líder da Wall Street, e o presidente da Bank of International Sterling. Então, quer dizer, só gente graúda, rica, multimilhardária, dos Estados Unidos na década de 20. Vamos lá, 25 anos mais tarde, em 48. Então, o que aconteceu? A queda da Bolsa e uma guerra mundial. É só que veja, a queda da Bolsa é uma notícia ruim para os Estados Unidos. Guerra mundial é uma notícia boa para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele se desenvolve com a guerra. A guerra tem vencedores e perdedores. A Alemanha foi arrasada, a Itália, o Japão foram os que perderam a guerra. Mas a Inglaterra, a França, ganharam, se beneficiaram. E os Estados Unidos financiou e enriqueceu. Os Estados Unidos ele tinha uma economia parecida com a do Brasil na década, no século XIX. Você pega a economia brasileira, a economia americana no Império, era ali, parecida. Hoje o PIB brasileiro ele é 1/10 do PIB americano, mas isso começa a partir da guerra. Então a gente tem essa característica. Mas vamos ver a situação dessas pessoas aqui. 25 anos mais tarde, em 48, eis o que havia acontecido com 8 deles. O presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro e em terra estrangeira. O presidente de uma companhia de gás ficou completamente louco. O presidente do New York Stock esteve preso, mas foi solto na penitenciária. O grande especulador de trigo morreu no estrangeiro, falido. Um membro de gabinete do presidente da República teve a sua pena diminuída para poder morrer em casa. Os outros 3 tiveram o mesmo fim, se suicidando. Isso é história. E aí a gente olha para as pessoas muito ricas, são pessoas que vivem na base do Rivotril. São pessoas que vivem na base de antidepressivos. São pessoas que pagam terapia, pagam psiquiatra, pagam isso, pagam aquilo, viajam, casam 3, 4, 10 vezes e não encontram uma solução, não encontram a felicidade, não encontram o contentamento, aquilo não satisfaz. Mas elas também não conseguem viver sem aquilo, parece que sem aquele aparato, parece que a vida também não faz sentido. São pessoas doentes. E nós podemos, às vezes, ter um comportamento doentio mesmo sendo cristãos. Quando a gente não entende que o nosso coração tem que estar em Deus e não nas riquezas ou na necessidade dessa riqueza, na busca dessa doentia por essa riqueza, como se isso fosse a razão. Então eu não estou defendendo aqui que nós não devamos trabalhar, prosperar, desenvolver, melhorar de vida. Mas nós temos que fazer isso dentro da perspectiva da mordomia. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que sempre num filme policial é o que matou alguém. No final é o culpado, é o cara que na investigação a gente descobre quem matou o mordomo. Essa é a brincadeira que a gente faz do mordomo. Mas o que é o mordomo? O que é o mordomo? Você tem uma casa, é o que cuida, é o servo, é o responsável. Então assim, você tem uma casa lá de gente rica, aí você tem lá um jardineiro, um copeiro, um motorista, a cozinheira, o porteiro, e você tem um mordomo. O mordomo ele faz o quê então? Ele é um gerentão ali, um governante, é um administrador, é a pessoa de confiança do dono do dinheiro, e a pessoa que tem então um bônus, porque ele tem uma posição de destaque, mas ele tem o quê também? Um ônus, porque ele tem responsabilidade com dinheiro alheio, e ele tem que prestar contas para esse dono. E a Bíblia diz o que de nós, cristãos? Nós somos isso. Nós somos mordomos. O que Deus fala para a gente? Ele diz, olha, cuidem do jardim, lá no Éden. Todas as aves, todos os animais, toda a natureza, todo o cosmos, vocês terão domínio, vocês terão governo. Agora, lembrem, tudo isso é meu. E vocês? Vocês são os meus administradores. O Van Groningen, no livro dele, ele fala, nós somos vice-gerentes. É nesse sentido que a gente tem que entender que os recursos que Deus nos dá, nos coloca nas nossas mãos, são recursos que nós temos para administrar
e eles não são nossos. Nós somos mordomos. Temos responsabilidade, temos até uma autonomia, tomamos decisão, mas temos que entender que essas decisões têm que ser tomadas sempre com vistas ao dono de tudo, de todos, que é o nosso Deus. Essa é a relação. Quando a gente entende essa relação, nós entendemos, então, o lidar com o dinheiro. As consequências, então, elas virão e serão frutos de bênção, né? Vamos ver que princípios, então, a mordomia acarreta, né? Requer de nós. Mais um texto, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Aqui Paulo falando a Timóteo, né? E colocando o amor ao dinheiro como uma expressão aqui da cobiça. Né? Tem outro autor que vai dizer o seguinte, a gente tem os 10 mandamentos. Todas as pessoas quando pecam, elas cometem duas violações. Elas incorrem em dois infrações dos mandamentos. O primeiro é o 9º, né? Mas sempre passa pelo 10º. Qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Antes de você cometer qualquer pecado, você primeiro cobiçou. Né? Então, o amor ao dinheiro, ele representa isso também, a cobiça. Né? A necessidade de ter, a necessidade de ser, a necessidade de se colocar no lugar de Deus, como se eu fosse mais importante, a pessoa mais importante do mundo, esse egoísmo, essa visão em torno de nós mesmos, nos tornando deuses. Então veja, a gente fala, eu não sou idólatra, o católico que é idólatra, nós somos muito idólatras. Nós corremos esse risco, né, constantemente, o risco da idolatria. Por quê? Porque nós cobiçamos, nós queremos ser Deus. O pecado de Adão, o pecado de Eva não foi comer uma maçã, pessoal. Pessoal não, irmãos, eu falo para os meus alunos, pessoal. Né? O pecado de Adão não foi comer uma maçã, é aquela história, né? Eu tenho uma filha lá e eu falo, filha, ó, então é o seguinte, tem uma cesta de frutas, você pode comer todas as frutas, menos essa. Se você comer essa fruta, você vai morrer. Aí eu falo, peraí, que história é essa? Se comer uma fruta, a gente dá um castiguinho lá, chama atenção, puxa a orelha, mas é desproporcional o desobedecer comendo uma fruta. Então é desproporcional também o que Deus fez com o homem, só porque ele foi lá e quis mexer na árvore que não podia. Não é motivo de uma situação tão grave. A gente tem que entender o que aconteceu. O que Adão e Eva fizeram não foi simplesmente comer da árvore o fruto da árvore do bem e do mal. Eles foram tentados, foi feita uma oferta, no sentido de que, olha, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal e serão como Deus. Então, por trás do pecado capital, do grande pecado, da queda do homem, estava ali a cobiça de nós mesmos pretendermos ser Deus. Nós mesmos ocupar o lugar de Deus. Então, é um pecado muito mais grave. É um pecado muito mais sério, né? Que mostra a nossa natureza corrompida, de nós realmente tendermos a colocar o dinheiro e aquilo que ele representa, né, como sinal de que, olha, eu tenho poder, eu tenho a força, eu tenho a superioridade, eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou o centro do universo, eu sou o centro do mundo. No final das contas, o dinheiro ele tem essa representação, por isso que esse tema ele é grave. Por isso que esse tema é importante, por isso que a gente tem que ter essa abordagem de que não, nós não somos deuses, nós não somos o centro, nós somos servos, nós somos filhos, e os recursos financeiros que hoje representam a fonte, a materialização do poder, na verdade são recursos, são instrumentos para o serviço do reino, para a edificação da igreja, para a glória de Deus e não para nós mesmos. Quando a gente entende a mordomia, a nossa relação com o dinheiro muda, e a nossa relação com o dinheiro mudada nos dá uma outra perspectiva prática de vida. O teu gasto vai ser consciente, o teu consumo vai ser consciente, você vai poupar mais, você vai fazer provisão, você vai pensar na tua previdência social, você vai pensar que você vai comprar um carro, não para mostrar que você é melhor do que os outros, ostentar, você vai comprar um carro porque você precisa se deslocar. Né? Então, toda a relação vai ser uma relação cuidadosa, e não de ostentação. Né? Não de buscar o conforto pelo conforto, mas buscar sempre assim, eu preciso de proteção porque eu preciso
de saúde, de disponibilidade, de tempo. Se eu for uma pessoa que economizo agora e consigo uma renda privada, né, uma complementação da minha aposentadoria no futuro, eu terei mais tempo para o Senhor, eu tenho mais tempo para a igreja, eu tenho mais tempo para ajudar e abençoar outras pessoas. Então, é sempre essa visão, né, de poder buscar mais, ter mais, para poder também abençoar mais. Isso é mordomia, isso é administração, né, do dinheiro para Deus. E aí o mordomo fiel, ainda Jeremias 27:5, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Né? Mostrando, então, essa relação de mordomia com o nosso patrão, né? Com o nosso dono, com o Senhor de todas as coisas. E que princípios a mordomia ela acarreta, né? Para a nossa forma de viver, para a nossa prática cristã. O mordomo fiel, então, ele tem essas características que nós devemos também encontrar nos crentes, nós devemos buscar desenvolver essas características. Ele reconhece que tudo pertence a Deus. Ele se submete à autoridade. O mordomo fiel busca conselhos. Ele age com absoluta honestidade. Ele trabalha diligentemente, ele gasta com sabedoria, ele evita dívidas, ele economiza, né, com prudência, ele contribui generosamente, ele não cobiça nem é ganancioso. Ele ensina os filhos a lidar com o dinheiro. Ele experimenta uma vida de contentamento. Ele estabelece um estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a sua vida e vive na perspectiva da eternidade. Vamos falar de cada um desses, e eu não quero me demorar muito para a gente poder depois conversar. Mas ele reconhece que tudo pertence a Deus. Eu já tratei desse assunto aqui. Entendendo que o dinheiro não é meu, o êxito, a vitória que eu obtenho, a promoção que eu tenho, né? Existe o esforço, o êxito do negócio, né? Existe o esforço, existe o reconhecimento do esforço humano, mas a gente sempre tem que entender o seguinte: por trás de qualquer vitória, esse crédito, ele é de Deus. Porque Deus dá, mas Deus também pode colocar muitas provações nas nossas vidas. E Deus também nos prova por quê? Porque Ele não gosta da gente? Não, Ele nos prova para nos ensinar. Ele nos prova para nos aperfeiçoar. Né? A provação produz perseverança, né? A perseverança produz o quê? Sabedoria, esperança, e depois isso reverbera em sabedoria. Nós temos lá o texto de Tiago, né? Você está lembrando bem. Então, nós temos que entender assim, o crédito, o mérito, né? A glória de Deus. Teu Senhor, né? Teu Senhor são a grandeza, a honra, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza, a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Essa é uma visão do mordomo, ele sabe que ele é um mordomo, um administrador, e só isso. Ele se submete à autoridade, né? O mordomo é uma pessoa obediente. Aqui o texto de Romanos, né, ele é implacável. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. Ele não é um desobediente civil, ele não é uma pessoa que age na ilicitude, que age na ilegalidade. Ele faz as coisas certas, ele faz o que é certo. E nós devemos nos esforçar para isso, apesar de leis imperfeitas, apesar de autoridades corruptas, apesar de um sistema judicial que é comandado muitas vezes, na maioria das vezes, por incrédulos. Ainda assim, o nosso papel na sociedade, nesse mundo, é, por honra a Deus, entender que Deus é que estabelece a autoridade civil para nos governar. E essa autoridade vem de Deus. Até a autoridade incrédula vem de Deus. E nós merecemos, às vezes, algumas autoridades que nós falamos, poxa vida, eles não fazem, eles são incrédulos, eles são ímpios, eles são maus, e nós estamos sofrendo por isso. Pois às vezes Deus tem algo a nos ensinar nessa história de sofrimento, e eu digo que o país sofre como reflexo da incredulidade que ele tem também em relação ao próprio Deus, porque você olha para países na Reforma Protestante que prosperaram, e essa prosperidade dos países que seguiram os preceitos da Reforma não foi uma prosperidade, um benefício material que veio de cima para baixo. Ela nasce de baixo para cima. A vida das pessoas melhorava na Inglaterra, na Escócia,
na Holanda e também como os Estados Unidos foram desenvolvidos, porque as famílias eram fiéis à mordomia. As famílias trabalhavam, as famílias poupavam, as famílias eram controladas nos gastos, as famílias tinham uma estrutura familiar assim coesa, o marido cuidava da esposa, o marido e a esposa, os pais cuidavam bem dos filhos, a vida era na igreja, era uma vida estruturada em torno da palavra de Deus. Então você via que era uma vida cristã regular, ortodoxa, conservadora. E aquilo trazia o quê? Trazia estabilidade institucional, trazia paz, trazia diminuição de violência, trazia diminuição de imoralidade. O que aconteceu com esse país? Ele ficava uma potência. Percebe? Era resultado, a Inglaterra, os Estados Unidos, esses países, eles são beneficiários e são países desenvolvidos porque a reforma protestante, ela se infiltrou na base da sociedade. Como consequência também, os governantes eram melhores, porque as escolhas eram mais sábias. E era um processo. Agora, eles não são perfeitos, por isso não, eles tiveram muitos problemas. E hoje eles têm muito problema porque eles abandonaram essa raiz. Hoje a gente tem que mandar missionário para esses países para evangelizar. E hoje eles têm problemas. Mas ainda hoje os reflexos da bênção da reforma protestante nesses países é visto e é reconhecido. E a gente olha para o nosso país, a nossa história é outra. É uma história incrédula, uma história pagã, uma história de influência de culturas que profanam a Deus. E a gente também sofre estruturalmente as consequências disso. Então é interessante como a igreja tem um papel. Quando a gente fala igreja, as famílias das igrejas têm um papel. Quando você cuida bem da sua casa, quando você cuida bem do seu filho, quando você cuida bem do seu casamento, quando você cuida bem do seu emprego, do seu trabalho, da sua renda, você faz aquilo que é ordinário, mas faz bem, né? Você está ajudando o país. Você está ajudando o futuro do país, você está ajudando a igreja e está dando um testemunho, mas isso também está se repercutindo em graça comum. As bênçãos, elas surgem já. E não é preciso muito dinheiro, não é preciso ser rico, não é preciso ser bem-sucedido, visto, reconhecido pela sociedade. Basta a vidinha, né, comum, regular, constante, de contentamento, de dependência de Deus, de regularidade, de vir aqui na igreja e também se alimentar da palavra de Deus para continuar vivendo. E é isso, essa é a vida. Isso tornou países, né, muito desenvolvidos, né, porque a reforma os atingiu. Submete-se à autoridade. Busca conselhos, né? Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aqui a ideia do buscar conselho é a ideia de que nós, sozinhos, estamos mais expostos a tomar decisões erradas. Então, veja, não é qualquer conselho, né? Mas eu mesmo já tive experiências na minha vida profissional de não me aconselhar, de acreditar que eu tinha razão, que eu tinha o conhecimento suficiente para tomar aquela decisão, e aí olhando para trás eu falo, puxa vida, se eu tivesse me aconselhado, se eu tivesse desconfiado de mim mesmo, se eu tivesse sido menos autoconfiante, se eu tivesse sido menos orgulhoso, eu não teria, né, tido os prejuízos aí financeiros que eu tive. Já tomei decisões de negócios que me deram muito prejuízo. E eu falo, nossa, que imaturidade, que infantilidade. Né? E eu na casa dos 25, 30 anos, assim, né, tomando decisões erradas e jogando 2, 3 anos de trabalho fora. E aí eu falo, isso me marcou? Sim, eu fico triste, perdi muito dinheiro já, né? Mas também tive oportunidades de recuperar isso. Mas assim, eu falo, graças a Deus pelo que eu passei, porque hoje eu posso dizer, né, posso compartilhar com os irmãos, né, que eu já vivi o erro, né, de não ter sido cuidadoso na questão do aconselhamento, de ter sido cuidadoso na questão da temperança, de ter sido menos, de ter sido ousado, de ter sido autoconfiante, de ter sido até orgulhoso. E é interessante, a gente começa a estudar, tem até tese de doutorado em teorias de empreendedorismo. As pessoas, quando elas têm existe um autor que diz o seguinte, um empreendedor, ele tem um êxito de um empreendimento, então ele aumenta a sua confiança, então ele começa a tomar decisões erradas e aí ele tem um fracasso. E ele depois tem um ciclo, aí ele volta, né, conservador, aí ele tem um ciclo de sucesso, depois insucesso. Então há uma alternância. O sucesso não é
progressivo, ele é de altos e baixos, ele é cíclico. E por quê? Por causa do comportamento. Porque quando nós tomamos uma chapuletada, nós ficamos mais melindrosos, cuidadosos. E quando a gente começa a dar tudo certo, você começa a acreditar que é Midas. Ele colocou o dedo, virou ouro. E aí a gente cai do cavalo, a gente lembra que é humano. E aí a gente acerta. E tem gente fazendo tese de doutorado na área de comportamento empreendedor para provar isso, que intuitivamente a gente consegue entender. Mas esquece de praticar. Por quê? A nossa altivez, o nosso orgulho, às vezes, nos cega. Nos cega. Né? Muito bem. Age com honestidade e integridade. Isso é sério, né? Você é mordomo, você é administrador. Você tem que ser honesto, íntegro, no trabalho, né? na poupança, no ganhar dinheiro, no gastar. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. O ganhar dinheiro, né, de forma ilícita, né, desonesta, é abominável. Né? Como nós podemos pensar depois, né, num dízimo, pensar depois em dizer, isso é do Senhor, se na verdade você ganhou às custas de retirar do outro de forma indevida. E nós fazemos isso de diferentes maneiras. No trabalho, às vezes, nós roubamos, nós furtamos no tempo, né, no oportunismo, na mentira. Então, assim, tem várias maneiras, né? Não importa a quantidade, né, o tamanho do problema, é a atitude, o comportamento desonesto que é reprovável em si. É um princípio. Né? Trabalha diligentemente. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Uma vez uma pessoa, eu trabalhava numa empresa, era uma empresa metalúrgica, isso foi na década foi no ano 2005, 2006, faz mais de 10 anos. Trabalhava numa metalúrgica e eu tinha uma necessidade de contratar operadores para trabalhar em máquinas ali, no operador de máquinas CNC. Tinha um rapaz da igreja, jovem, né, da mocidade, que estava precisando muito de trabalho, e assim, ele deixava isso bem claro, eu preciso trabalhar, e ele pedia, então, nas reuniões de oração, colocava no boletim, ele ventilava muito a ideia, eu preciso trabalhar. E de fato, eu precisava. Eu olhei assim para ele, vi aquela oportunidade e eu falei, vem cá, tem um trabalho para você. Sério? Eu falei, só que assim, aqui são 3 turnos, esse trabalho é à noite, você não está apto a esse trabalho, eu preciso te preparar para isso, então eu vou te pagar um curso, a gente consegue então te ajudar, mas assim, não é o salário que talvez você esteja imaginando, mas é um investimento. Né? Depois você sai e segue. Ah, não, isso eu não quero. Aí eu fiquei muito bravo, eu falei, eu não vou mais orar por você não. Não vou mais orar não, porque você não quer trabalhar. Você quer, eu não sei o que você quer. Eu sei que no final eu até entendi, né, que ele sabia o que ele queria, e deu certo, ele se empregou numa outra atividade, nada a ver com a atividade da manufatura, já está casado, já está com filho, já está estabelecido. Mas naquela época eu lembrei muito disso. Espera aí, está precisando ou não está? Né? Então não quer trabalhar, não coma. Né? E fica ainda aí a igreja lá, todo mundo assim, mobilizado, né, pela pessoa, e a pessoa... Eu fiquei um pouco assim, aborrecido. Confesso que o meu lado humano, pecador, assim, prevaleceu, né? Fiquei com raiva na hora, né? Mas, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, né? Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia, né? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor que trabalhem tranquilamente e comam, né, o seu próprio pão. A gente tem umas polêmicas aí, porque tem muita gente que quer trabalhar de verdade e não tem trabalho. Né? Realmente não tem. Né? Ou que tem, você paga para trabalhar. Quer dizer, você tem muitas situações hoje de não trabalho. A gente está passando por um problema tecnológico aí, que as máquinas estão substituindo os homens. A gente não sabe onde isso vai desaguar. Mas é assim, eu diria que é preocupante, né, o que se desenha pela frente. De qualquer forma, né, a gente também percebe um oportunismo do ser humano muito grande. As pessoas, elas querem os resultados, elas querem as benesses, mas às vezes elas não querem se esforçar. E é nesse sentido que a gente deve olhar. Muitas vezes nós não temos a humildade, né, de nos esforçar, de passar por situações adversas, de não fazer aquilo que nós gostaríamos, mas é aquilo que me sustenta, que sustenta a minha família. Então eu vou me submeter temporariamente
numa transição, numa passagem, até que eu chegue no meu objetivo e me prepare para isso. Ou seja, planejar. Né? Então a Bíblia coloca, planeje. Né? Estabeleça um caminho. Olha, em 3 anos eu vou chegar onde eu quero. Em 5 anos, quais são os passos, quais são os caminhos, quem pode me ajudar? E quando a gente percebe essa atitude, eu vejo que as portas se abrem. Eu já tive um exemplo contrário, de um menino que chegou para mim, que eu não conhecia, não era do meu relacionamento, ele era um rapaz que chegou na mesma metalúrgica e falou, olha, eu queria uma boa oportunidade, não importa quanto você pode pagar, não importa o que a empresa pode oferecer, o que eu quero é trabalhar, aprender ofício, porque eu quero ser um ferramenteiro. Eu entendi que a ferramentaria é a minha praia, é o meu objetivo, mas assim, eu preciso de uma chance. Então eu quero assim, se você puder me manter aqui, eu trabalho de graça. Eu trabalho de graça, né? E aí, depois sim, eu vou aprender o ofício, depois sim você vai ver quanto eu valho, aí você me paga. Então, aí é uma atitude diferente. Você vê a vontade, o sangue no olho, né? Aquele que quer vencer. Eu falei, olha, você me convenceu, eu nem tenho a vaga, mas eu vou criar essa vaga. E lógico, eu vou ter que te pagar, não pode ser de graça. Né? E aí, o que aconteceu? 3 anos se passaram, ele chegou para mim e falou, olha, eu quero te agradecer pela oportunidade, mas eu arrumei um emprego melhor, eu vou ganhar 3, 4 vezes mais, né? E eu estou indo embora. Eu falei assim, vai com Deus, não vou te segurar, porque você foi honesto, você foi transparente, e tudo que você fez aqui, você honrou. O rapaz não era crente, não era um crente, mas você vê educação, você vê toda uma estrutura, uma visão, e também dificuldades, muitas dificuldades. Aquela dificuldade que ele vivia, aquelas crises, todas as dificuldades, o que fizeram? Elas alavancaram aquele menino. Ele tinha uma maturidade que não era própria da idade dele. E hoje eu não sei onde ele está, mas assim, ele hoje é um profissional, né? E que não tinha nada a seu favor, mas com essa visão de trabalho, de esforço, de garra, né, de vontade, ele conseguiu prosperar. Às vezes a gente não vê essa vontade, essa, entre aspas, até agressividade, esse desejo de vencer, de lutar, e depois de também dizer, olha, graças a Deus. Né, a gente fica numa apatia, esperando, né, que o maná caia do céu. Né. Essa não é a atitude do crente, não. O crente trabalha. Né. O crente ele é corajoso, ele ao mesmo tempo ele é confiante, ele é otimista, né? E ele trabalha, né? Ele gasta com sabedoria, o que eu falei, né? É comum atualmente as pessoas comprarem coisas de que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas das quais nem ao menos gostam, né? Então você tem uma festinha de casamento, uma festinha de aniversário, e você tem lá 3 vestidos, né? Mas você quer comprar um vestido novo, porque você quer se sentir, né, poderosa, né, diferente, quer mostrar que está bonita, que pode, que tem, que você quer ostentar. E aí você vai lá, compra, mas não tem dinheiro, mas tem o cartão de crédito, né? Aí você vai lá, gasta o cartão de crédito, né? E o teu cartão já está, você ganha 3, seu cartão já está em 4, 5 mil. Mas põe no rotativo, né? Põe lá paga o mínimo. E aí você vai na festa, você não conhece ninguém na festa. Ninguém está nem aí para você. Então a gente percebe muito isso acontecer. A gente vai olhar para pessoas que às vezes estão super endividadas, com problemas financeiros, eu falo, me dá aqui seu cartão. Eu falo, não, eu tenho 5 cartões. Eu falo, como assim você tem 5 cartões? E cada cartão com limite de 3, 4 vezes o salário da pessoa. Eu falei, realmente. E ela gasta, ela não percebe que está gastando. Por quê? Porque passa o cartão, né? E não sai o dinheiro do bolso, né? Está no cartão. De repente essa pessoa está lá. Eu conheço casos, né, inclusive de crentes, que o sonho era fazer uma viagem internacional. Então fez a viagem, levou a família, levou a mãe, levou o pai, levou o sogro, levou a sogra, e funcionário público, né, e o funcionário público tem aquela percepção de gasto, de que ele tem um salário para os próximos 20, 30 anos, ele não vai perder o emprego, então ele pendura. Ele vai pendurando. É interessante o comportamento de consumo do servidor público e de quem está na iniciativa privada. É diferente. Né? Não são todos os funcionários públicos que fazem isso, mas o funcionário público ele tem muita facilidade de crédito, porque o banco também, sabendo que ele tem garantias de recebíveis, ele oferece crédito a custo menor. Então tudo fica mais fácil. Então é uma tentação. Você gastar, não, eu vou consignar, eu vou pagar essa dívida.
Só que ele vai ver o custo desse dinheiro, ele pagou 3, 4 vezes o que ele tomou de crédito, né? Então não é interessante. Eu conheço gente que fez viagem para o exterior. Essa viagem para o exterior, depois no final, representava uma dívida de 150 mil reais. Eu falei, mas espera aí, você comprou uma casa? Né? Você comprou um apartamento? Não, eu viajei. Fiquei 20 dias na Disney. E você está com 150 mil reais agora, devendo? Eu falei, tô. E ele ficou 4 anos pagando essa dívida. Aí eu falei, vem cá que eu quero renegociar, vamos renegociar isso aí. Você tem mecanismos para renegociar, para reduzir esse valor, para alargar essa dívida. Aí a esposa crente, né, falou assim, olha, Ricardo, na verdade a gente precisa de ajuda, mas essa conta a gente vai pagar, sabe? Porque nós precisamos passar por esse sofrimento, né, para aprender, né, a nunca mais entrar na situação. E eu cheguei a ver, aconteceu o seguinte, funcionário público, os dois, marido e mulher, não ter o que comer. Eles compravam a comida, davam para os 3 filhos que tinham, aí eles esperavam os filhos comerem, aí eles pegavam as sobras do prato e faziam a refeição deles. Até chegar o vencimento da próximo salário, para eles então ir lá e fazer uma comprinha e para viver mais 20 dias. Viver assim. Gente que ia para o exterior, trocava de carro, com apartamento, classe média alta. Então, assim, infelizmente, a gente vem para o meu escritório, assim, pessoas tão doentes quanto os doentes recebem os médicos nessa área financeira. E aí você fala, meu Deus, e assim, eu fico pensando, Senhor, me ajuda, né, a entender isso direitinho para que eu não entre nessas situações, porque eu aprenda com os erros dos outros e seja poupado, porque nós estamos expostos a isso. Isso está diante de nós podemos vivenciar isso, basta um descuido, basta um deslize, né? Então, o gastar com sabedoria é muito importante, né? Não comprar por impulso, né? Gaste menos, e seguir esses conselhos aqui, gaste menos do que você ganha. Utilize um orçamento. Freie, neutralize o seu impulso consumista. Evite ao máximo compras a crédito. Jamais compre algo por status e seja satisfeito com o que você tem. E sempre antes de comprar, né? Pergunte a si mesmo, é realmente necessário? Haverá despesa de manutenção? Posso suportar tal despesa? Quanto tempo preciso trabalhar? Há algo importante onde eu deveria gastar esse dinheiro? É desejo ou é necessidade? Eu tenho uma técnica que eu uso para mim mesmo, né? Eu sou professor e a gente recebe por hora aula. E assim, eu tenho que dar muita aula para ganhar o necessário para manter a minha família, né? Eu dou muita aula. Eu estava falando aqui pro pessoal no começo, pro Neno, né? Eu dou aula de manhã, dou aula à noite e ainda tenho um escritório à tarde, quer dizer, eu trabalho muito. Eu estou de férias agora da escola, por isso que eu estou aqui, senão eu não poderia estar aqui. E aí, toda vez que eu tenho que gastar alguma coisa, eu falo, peraí, quantas aulas eu vou ter que dar, né, para comprar isso aqui? Aí eu faço a conta do número de aulas que eu tenho que dar, eu falo, não vou comprar não. É muita aula, né? É muita aula, é muito trabalho aqui para. Aí eu falo, realmente é necessário? Não, tem uma saída, tem um caminho mais simples, né? E quando a gente viajei agora, né? Fui para Campos do Jordão, na colônia de férias da escola, tá? Então assim, é 1/3 do valor que eu gastaria num pacote convencional. Por isso eu fui, aí eu falo, Regiane, assim dá. Aí 3 refeições, as refeições são todas no hotel. Não vamos comer fora não, né? Vamos comer no último dia para a gente dar uma fechadinha na semana aí. Mas assim, mas e passear? Não, a gente passeia nos intervalos, tarde e noite. Aí pode passear. Tem parque, tem um monte de coisa para fazer lá. Por quê? Não que eu não tivesse, eu até poderia, mas eu falei, nós não podemos gastar à toa. Não podemos gastar para ostentar ou desnecessariamente. Temos que ter essa visão, né, orçamentária. E aí isso faz também a gente pensar no outro aspecto que eu vou colocar aqui, que depois eu vou voltar, que é o contribuir generosamente. Eu saí de férias, assim, eu estou contando experiências pessoais, não para me promover, nada disso, mas para mostrar, né, que essas situações que a gente vive com dinheiro são situações que todos passam, inclusive eu. E eu tenho que me policiar, e eu tenho também que cuidar dessa questão na minha vida. Então eu estou compartilhando, né, de uma forma singela, para me aproximar mesmo das experiências, da realidade de vocês. Eu saí das férias pensando muito naquela reunião do conselho que a gente teve. Acho que você estava, Timóteo. Nós temos um pastor da nossa igreja que passou por uma cirurgia seríssima, grave, né,
que envolve, inclusive, então, um descontrole orçamentário. Ele precisou tá ganhando menos do que o necessário, afeta o campo, afeta toda a economia familiar dele. Eu falei, peraí, eu tirei as férias, 1/3 de férias é um plus que a gente ganha, né, nesse período. Estou saindo para passear e o meu irmão lá, passando necessidade, não, é alguma coisa que a gente tem que fazer. Então eu peguei lá um pouquinho do recurso e mandei. Mas eu não fico feliz por isso, no sentido assim, olha como eu sou legal, como eu sou bom, né? E preparando esse estudo que eu despertei para isso, Deus, na verdade, despertou. Eu senti envergonhado, porque quantas oportunidades eu tive de contribuir, de ajudar próximas pessoas, e eu não fiz, por quê? Porque eu estava insensível, não estava nem aí. E pensando em mim, pensando no conforto, e às vezes gastando esses 300, 400, 500 reais, que para ele faria muita diferença, de uma forma, eu diria assim, displicente, né? Assim, insensata até. Né? Então, a mordomia também nos sensibiliza para que a gente, administrando bem o dinheiro, a gente se preocupe não somente com o nosso bem-estar, mas com o bem-estar dos próximos. E tem muita gente que precisa mesmo, é sério, é grave, né? E está na nossa mão ajudar, e não nos pesa nada, não nos custa nada. E se nós somos bons administradores, dá para a gente e ainda dá para ajudar o outro. É interessante que isso volta, né? Porque nós também podemos um dia precisar. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Percebe? O que o cristianismo faz com a gente nos dá esse senso de que nós não vivemos só, indivíduos. Nós somos um corpo, né? Então, quando alguém sofre, o outro sente. Mordomia faz isso, né? Então, vamos lá. Primeiro, entregar-se a si mesmo ao Senhor. Não por negociação com Deus, sem avareza, por obediência, sem hipocrisia. Não para ser visto pelos homens. Acertar antes as pendências com os outros, não com pesar, não por obrigação, com alegria, com amor, com atitude de gratidão, com fé e confiança na provisão de Deus, com sacrifício, né? Então, a generosidade cristã, o contribuir generosamente, também é um princípio de mordomia, né? E podemos ter o nosso passeio, o nosso lazer, o nosso bem-estar, mas devemos administrar isso pensando também nas pessoas que estão passando necessidade, e são muitas pessoas. Então a gente tem que, de alguma forma, ponderar aonde as minhas mãos alcançam. Então eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho sobrinhos, eu tenho irmãos na fé, na igreja. Então, onde eu sei que a situação é grave e não tem ninguém atuando e está no meu alcance, então eu tenho sim obrigação, tenho sim que buscar saídas para ajudar. Voltando aqui. Evita dívidas. O endividamento não é saudável, né? Existem endividamentos que são saudáveis nos projetos empresariais. Empresas, elas investem, elas se endividam porque elas ampliam o negócio e elas obtêm retorno desse investimento. Então, às vezes, o endividamento ele é interessante, aí você calcula, né, a viabilidade do projeto, você tem meios para isso. Mas nós, enquanto pessoas físicas, nós somos consumidores. O gasto é para o consumo, nesse sentido o endividamento nunca é bom. Você pode perder a sua renda, você pode ficar inadimplente, ou seja, não cumprir a sua obrigação, não ter capacidade de pagar aquela prestação. Os juros são altíssimos, a dívida ela pode se tornar uma escravidão. O caso que eu contei aqui, foram anos para as pessoas conseguirem sair daquele endividamento perverso, né? Porque eram 12%, 13% ao mês, então uma dívida de 30, 40 mil virou 150 assim, em meses, né? Num cochilo. Hábito da dívida, primeiro comprar, depois pagar, né? Gastar o que ainda não ganhou. Esse é o problema da dívida. Então, ao invés de você comprar e se endividar, guarda, eu falo, quero trocar de carro. Tá bom. Então, o meu carro está me colocando em situação de risco, o carro atual? Não. Ele está me deixando a pé? Não. Se tiver, eu vou lá no mecânico e corrijo. Eu quero trocar de carro? Quero. Quanto eu preciso para colocar nessa troca? Eu preciso de 10 mil reais. Eu tenho? Não, então eu não vou trocar. Não vou financiar, porque se eu financiar, esses 10 vão virar 18. O que eu vou fazer? Eu vou tirar R$1.000 do meu salário e separar para daqui 10 meses ir lá e comprar esse carro à vista. E quando tiver o carro novo, ele está pago, né? E esses meses que você passou?
Você passou com um carro velho e nada de mal te aconteceu, você não ficou com nenhum problema. Agora, você não ostentou o carro novo, você ficou com... Então, uma vez, alguém chegou para mim e falou assim, Ricardo, você e o fulano lá da igreja, né? Outro amigo nosso, né? Irmão nosso, vocês têm um problema com o carro. Eu falei, por quê? Vocês não trocam de carro. Vocês não trocam de carro. Eu estava 10 anos com o carro, né? Aí eu olhei para ele e falei, mas isso te incomoda, né? Isso te incomoda? Por quê? Eu falei, você é um advogado, né? Você é um professor, você é não sei o quê. E tem uma coisa que não está batendo aí. Você tinha que estar com carrão, entendeu? Eu falo assim... Oi? Já pergunto se a pessoa quer um gato. Falou, vou tirar um gato. Mas por que você vai tirar um gato? Porque ele tem 7 vidas. Se você cuidar das 7 vidas. Entendi. Aí eu fiquei pensando, falei, mas que preocupação dessa pessoa, né? Interessante que é muito meu amigo, né? Aí nós estávamos na casa dele um dia, aí ele e a esposa estavam reclamando. Eu falei assim, olha, nós estamos com 2 carros 0 quilômetros, e a gente fez as contas, não vale a pena ter esses carros, nós vamos vender os 2 carros, vamos andar de Uber. Eu falei, poxa vida, você entendeu tudo agora, né? Saiu de um extremo para o outro. Eu falei, não, eu preciso de ter um carro, mas eu posso ficar com esse carro por mais tanto tempo, né? E tal. E aí, por acaso, eu troquei agora de carro, mas dentro desse esquema. Primeiro eu poupei, depois troquei. Mas a gente percebe, né, que as pessoas têm a necessidade, às vezes, do consumo. E elas se endividam e não medem as consequências para fazer coisas que elas não precisam fazer. E sofre por isso depois. Às vezes não sofre, porque tem a renda para fazer. Mas podiam fazer muito mais com o recurso, se administrassem corretamente, né? Não pagando juros desnecessariamente, né? O Mauro Halford, né, que da CBN, ele é um especialista na área de finanças pessoais, ele diz uma coisa que eu concordo. Ele diz que é o seguinte, todos nós assalariados, é prudente que nós tenhamos pelo menos 6 vezes o nosso salário guardado. Guardado. Então, assim, se você ganhar 3 mil, você tem que pensar que o ideal é que você tenha uns 20 mil guardados. Então, assim, por quê? Porque existe morte, existe doença, existe acidente de trânsito, existem problemas na família, existem imprevisões, existem infortúnios que nos pegam desprevenidos. E nós precisamos, então, estar preparados para essa situação. É sábio, é prudente, né, que a gente faça isso. E uma conta que ele coloca, né, e ele deve ter um embasamento para isso, ele fala, mais ou menos uns 6 meses. Essa é uma margem de segurança para nós. Então, quando a gente pensa em poupança, eu falo, se eu tenho uma poupança, eu não vou ter uma poupança para ir lá e trocar de carro e queimar numa viagem e depois ficar descoberto. Não, eu sempre tenho que pensar na previsão. Até para ajudar o meu pai, para ajudar a minha mãe, para ajudar... Já aconteceu, de eu precisar ajudar e de precisar ser ajudado também. Eles tinham, eu tinha, foi uma situação rápida, durou 1, 2 meses, depois devolveu e tal, acabou. A gente tem que ter essa visão, né? E não ficar à mercê. Quando Deus nos dá, né, o dom da mordomia, é um dom, né? Essa inteligência, né, que Deus nos dá é também para nós sermos sábios administradores nessa questão, sermos poupadores. O princípio do reformado, né, na questão das finanças, é que ele poupa. O calvinista, ele tinha lá, o princípio de calvinismo na gestão financeira é trabalho e poupança. Então, se trabalhava muito, isso também se tinha um preso, um zelo, um cuidado para a questão poupança, né? Evita dívidas. Aqui eu também falo da questão da fiança, né? Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? E a gente tem um problema com a questão da fiança. A gente, às vezes, não entende a questão da fiança. A gente já ouviu falar muitas vezes na Bíblia, em escola dominical eu já ouvi, de que o crente não pode ser fiador. Ouviram isso? Nunca ouviram? Já ouviu, Tânia? Antigamente, a gente tinha essa visão, olha, o crente não pode fiar, né? E aí eu nunca compreendi isso, porque eu vou lá na faculdade de Direito, a gente aprende que a fiança é um contrato, né? E que a fiança está lá no Código Civil, e a gente não deve seguir a lei? Está lá a previsão, então quer dizer, então eu posso, não é uma ilicitude fiar. Qual que é o problema de fiar? O problema de fiar é assim, nós não podemos empenhar aquilo que a gente não pode cumprir. Esse é o ponto. Quando você fia, quando você é um fiador, sabe o que está acontecendo? Neno aqui, ele aluga um apartamento, né? Esse apartamento, o aluguel é de R$1.000. Esse contrato é de 3 anos. Ou seja, esse contrato
ele, no final das contas, ele é um contrato de R$30 mil. 3 anos, 36 meses. R$36 mil. Esse é o valor da dívida que ele está assumindo com o locador. E o locador só aceita esse contrato de locação se tiver um fiador. Se tiver alguém que, na falha dele, alguém que pague. Então, quando ele me procura e fala, você pode ser meu fiador? Eu estou dizendo o seguinte, vai tranquilo, porque se você não pagar, eu pago. Só que eu tenho que ter para pagar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar R$36 mil enquanto eu estiver vinculado a esse contrato. Só que a gente entra na fiança, não com essa disposição, apenas para emprestar o nome para viabilizar. Mas quando ele não paga, o locador vem para cima de mim e eu ainda vou contratar advogado para tentar me livrar da fiança. Então, peraí, ou você é fiador, ou você não é fiador. Ou você assume, empenha e cumpre e honra a sua obrigação que você assume, ou então não assuma. O crente ele tem que ter essa hombridade, essa integridade, essa firmeza. E aí ele fala, Neno, não posso te fiar. Se você não conseguir pagar por alguma razão, não importa qual, eu não vou poder cobrir, eu não vou poder pagar. Eu não tenho essa provisão na minha conta para garantir esse contrato, eu não estou apto à fiança. E agora, não, eu tenho, e eu já aviso a minha mulher lá, estou fiando o Neno, R$30 mil vão ficar bloqueados, eu não posso mexer. Porque se tiver alguma coisa com o contrato dele, eu sou responsável. Isso é fiança. Tá certo? Então, podem aceitar ser fiadores? Podem, mas vão com consciência, né? Com responsabilidade, que é isso. Fala. Eu conheço um caso de um crente já de décadas e ele comprou um carro. E tem muitos juros, né? E aí, no decorrer do coisa ali, ele não tinha o dinheiro para pagar, não pagou. Aí, o que aconteceu? Ele foi lá, esperou o pessoal vir cobrar, depois pegou e contratou um advogado e entrou com uma ação de juros abusivos para poder diminuir as parcelas que ele assinou no contrato. Muito comum. Você quer saber o que eu acho disso? O que você acha disso? Então, aí é muito boa pergunta. Qual é o seu nome? Ademar, muito boa pergunta, Ademar. Isso tem muitas coisas nesse sentido. Infelizmente, o nosso sistema, ele permite esse tipo de revisão contratual. Porque eles dizem o seguinte, quando você vai contratar um financiamento, você não tem a oportunidade de negociar a taxa de juros. E você chega para o banco e fala, olha, o banco oferece lá uma linha de financiamento e fala, a taxa é de 3%. Fala, não, eu só pago 1,5%. Então vamos fechar o 1,5%. Não, o banco não faz isso. Os contratos são contratos de adesão. Ou você adere àquelas condições, ou você não contrata. E aí o que a gente faz? O que a gente vê as pessoas fazerem? A gente vê o seguinte, eu vou aderir e depois eu vou discutir judicialmente. Então, é legal, é jurídico, mas não é moral. Então, eu digo que como crente, a atitude correta é o seguinte, 3% é extorsivo? 3% vai onerar? Eu vou conseguir dar conta dessa prestação? Possivelmente lá na frente não. Então, eu já me antecipo e falo, não vou contratar. É o melhor. Agora, interessante, no direito do trabalho a gente faz isso. Você procura uma vaga. E aí o sujeito fala, olha, eu posso te pagar R$2.000. Aí você fala, tudo bem. E a hora extra é por fora. Opa, o que é isso? Eu vou te pagar, você vai fazer hora extra? Vai, mas eu não vou pagar a hora extra por dentro. Sobre essa hora extra, eu não vou pagar o fundo de garantia, não vou pagar o 13º salário, não vou pagar as férias, não vou pagar DSR, mas pensa bem, você também não vai pagar imposto de renda. Então vamos fazer o seguinte, nem para mim nem para você, vamos nós dois fraudar o governo. Eu falei, vamos. E aí a gente aceita essa situação. E aí, o que acontece? Lá na frente, depois de 4 anos, 5 anos de trabalho, o patrão manda embora. Aí o empregado fala, esse patrão, eu fiz hora extra, ele me pagou tudo por fora, eu fiz umas contas aqui, o advogado mostrou, eu tenho 30 contas aqui para receber. E vai na justiça e diz, mas você aceitou aquela situação, e você ainda foi partícipe da fraude contra o governo. E aí, o que está acontecendo hoje? Eu representei empresas, né? E aí a empresa vem com essa história para mim e eu falo, olha, está errado o que você fez, mas saiba, para o teu consolo, o teu ex-empregado também errou.
Então vamos ao seguinte, então os dois agora vão acertar essas contas, vamos lá fazer um acordo. Aí ele oferece lá um valor, 5 mil. Aí eu falei, não, eu quero 15. Eu falei, não, tudo bem, então não vamos ter um acordo. Excelência, o meu cliente realmente pagou por fora. E o meu cliente, então, está aqui pronto para responder por esse erro, inclusive com todas as multas. E, Excelência, eu quero que os senhores peçam ofício ao Ministério Público e à Polícia Federal, porque o reclamante também cometeu fraude fiscal, ele também tem que ser incriminado por isso. Aí ele faz acordo na hora. Percebe? Você fala, tá bom, olha, vocês estão todos errados. E nós estamos diante de uma autoridade que pode mandar prender. Então vamos agora, né, botar tudo na mesa. Não se faça de vítima, empregado, porque você não é. Então veja, é muito difícil lidar na área jurídica, porque você lida com o moral, a questão moral. Todo momento você está lidando com a questão moral. E muitas coisas que são até legais, que são até aceitáveis no direito, do ponto de vista do cristão, não é moral. Mas do ponto de vista do cristão você fala moral, mas também é pecaminoso. Moral, pecado, é isso aí. Quando eu falo moral, é diante de Deus. A lei não vai te às vezes, incriminar por você ter aceito aquela condição, porque ela vai dizer, você é um hipossuficiente, você é um coitadinho, você não tinha opção. Mas você tem opção. E diante de Deus, então, você coloca essa situação e fala, não, isso eu não vou aceitar, é muito difícil o que eu estou colocando. Mas a gente tem que ter essa hombridade. E tem que se capacitar para não ter que se sujeitar a essa situação. E aí é todo um processo de reconstrução, inclusive, das escolhas que a gente faz de profissão, de trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Por quê? Porque você já coloca uma mente, né, já molda essa mente assim, ética, né, até nas escolhas. Então ele já começa a pensar o seguinte, opa, eu tenho que planejar minha vida. Não é um acidente que vai acontecer, eu tenho que cuidar disso aí. Eu tenho que pensar que eu preciso estudar. Essa oportunidade, né, não pode ser perdida, porque amanhã eu não vou ter essa chance que eu tenho hoje de estudar, de me qualificar. Porque quanto mais qualificado eu tiver, mais opções eu tenho para escolher e de não me sujeitar a essas situações. Então tudo encadeado, é tudo muito dependente uma coisa da outra. E os adultos estão maduros, estão preparados, mas eles falam, puxa vida, eu já perdi a minha chance, tive oportunidades e desperdicei. O adolescente está aqui, prontinho para acertar e não errar. E a gente tem que botar consciência nessas cabecinhas ocas aí. É difícil. Todo respeito ao adolescente aqui, mas difícil. A gente não forma uma maturidade cristã, a gente acaba pecando muito, às vezes sem ter uma noção. Tem que ter, exatamente. Entender como funciona o jogo, né? Como funcionam as regras, entender o legal e o moral, né? Fica difícil diante de Deus. Difícil, mas possível, né? Bom, falei aqui da fiança. Economiza, né? Falamos também, na casa do sábio a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Eu falei da poupança, né? O hábito da poupança, economizar primeiro e depois comprar, gastar menos do que ganha. E falei, eu tive um cliente, o Dr. Junqueira, o diretor da Enisa, morava de aluguel, ganhava, na época, estou falando de 1996, foi meu primeiro cliente. Com esse cliente eu comprei meu primeiro carro, foi uma história legal dele. Esses dias eu passei em frente na Dutra, né, as terras deles lá, no primeiro inventário que eu fiz, foi legal de lembrar as histórias. Mas eu lembro que ele era uma pessoa que não tinha controle financeiro. Ele ganhava muito bem, ele era uma pessoa rica, morava nos Jardins, era uma pessoa de ostentação, mas ele ganhava 20 e gastava 30. E sempre endividado, sempre enrolado, a empresa fechou, eu não sei que fim deu, né? E você olha para pessoas da nossa igreja, né, assim, que não tiveram oportunidade de estudo, não tiveram oportunidade de um trabalho numa empresa grande. Eu conheço uma diarista que foi para Dubai com o dinheiro dela. E ela ali falou, em 3 anos eu vou juntar um dinheirinho e eu vou realizar o meu sonho. Foi para Dubai. Eu falo, o Junqueira está lá endividado, né? E a senhora simples, humilde, que a gente não acredita, né, que pudesse ter realizado o sonho, ela com sabedoria, com poupança, ela realizou. Aí a gente percebe, a saúde financeira está no gasto, não no quanto ganha. Então a gente não precisa ganhar muito para ter uma boa vida, a gente precisa saber gastar, controlar. Uma técnica é você pegar, por exemplo, o extrato da conta corrente, todo dia, ou 2, 3 vezes por dia, ver lá o que saiu, e vai ticando, e vai anotando. E vai vendo, olha, eu vou receber só no dia 20, quanto eu tenho aqui?
E todo dia você vê. E aí você percebe que os gastos sendo controlados de uma forma mais minuciosa, você começa a ter prudência, você não começa a gastar assim de forma imperceptível e de repente você se vê pego no cheque especial, e aí entrou no cheque especial 3 meses para sair. Então esse controle ele é realmente necessário e funciona. Falei do contribuir generosamente, não cobiça nem é ganancioso. Esse é um princípio também, né? Afinal de contas, nada disso é nosso, nada disso é para nós. Nós não somos o Deus, nós não somos a última bolacha do pacote, né? Como se diz aí, nós somos mordomos, né? Então, olha lá, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, né? Então, a nossa motivação deve ser revista, né? Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, é clichê, mas é necessário valorizar o que nós somos por causa de Deus e não o que nós temos. Hoje as pessoas são definidas pelo carro que tem, pela casa que mora, pelo bairro que mora, pela viagem que faz, né? Pela roupa que usa, pela marca da roupa que usa. Isso aqui muitas vezes guia as pessoas, e as pessoas fazem loucuras e cometem até ilícitos para ostentar uma aparência de êxito, eu diria uma visão de performance, de desempenho, sou bem-sucedido, de sucesso, né? Quando na realidade tudo isso é cobiça, é ganância, é pecado, leva a uma destruição. Não deve ser a nossa prática, nosso coração não deve estar aí. Experimento uma vida de contentamento. Aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Convivo também com pessoas muito próximas que tiveram fases de empresa, viagem internacional, carro do ano, uma condição financeira confortável, perderam tudo, inclusive a própria casa onde mora, inclusive a própria saúde, né? E você vê um crescimento espiritual dessas pessoas. Eu falo, meu Deus, você agora parece que é mais feliz. Eu falo assim, mas sou mesmo. Porque agora eu entendi, né, o que realmente vale nessa vida, o que realmente importa nessa vida. Hoje eu tenho uma maturidade espiritual que me coloca numa... Ele não fala dessa maneira, mas é como ele traduz a vida dele, que me deu uma consciência de vida cristã, e ele está muito mais interessado em ajudar as pessoas, em olhar para o próximo, ele busca mais a Deus, ele lê mais, ele ora mais, ele é mais ativo na igreja, mas ele precisa passar por uma adversidade para Deus provar e aperfeiçoar. E eu fico pensando, Senhor, será que um dia eu vou precisar de passar por essas dificuldades para eu aprender alguma coisa? Ou eu posso também aprender sem passar por essas dificuldades? Eu falo, Senhor, eu não sei o meu futuro. Eu não sei se eu vou enriquecer ou se eu vou empobrecer. Mas eu só peço o quê? Senhor, me mantenha nos seus caminhos. Me mantenha fiel, que eu possa ver os meus filhos também no caminho do Senhor. Então, desvincular a nossa percepção de sucesso, de fracasso, a dinheiro. Não é isso que nos define. Vocês entendem? E eu falo isso assim, um discurso, mas pensa que a cabeça funciona assim? Não. Se eu descuidar, eu caio em contradição daquilo que eu estou falando. Nós nos traímos constantemente. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Então, é interessante como eu gosto de dar aula, de falar, porque é um alerta para mim constante. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim, né? Tudo isso serve para mim, né? E todo dia, né? Constantemente. E por fim, estabelece um estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a sua vida. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu falei por fim, né? Agora é por fim mesmo. Nós somos o quê? Tem um hino que nós cantamos, muito bonito, nós somos forasteiros.
Nós somos outro livro também conhecido da literatura evangélica, nós somos peregrinos. O que é muito bom. Tiago fala, né, que a nossa vida é como uma flor, né? Hoje ela está viçosa, amanhã ela murchou e morreu, acabou. Né? É uma vida muito etérea, é uma vida muito passageira, é uma vida muito volátil, uma vida muito rápida. A vida mesmo é da eternidade. Né? Então a gente tem que entender, morte para o crente é vitória, né? Morte para o crente é estar com Cristo. No mundo tereis aflição, quer dizer, não está aqui o nosso coração, está em Deus e naquilo que nos é, né, prometido, numa relação com Ele que é eterna, para sempre. Então essa perspectiva também nos faz transcender um pouco, entender que o material não interessa, ele não é o mais importante, ele é secundário, ele é instrumental, ele é funcional, ele serve para o reino, né, enquanto estamos aqui materialmente, porque na verdade nós não levamos nada para o caixão, nada. Do jeito que a gente nasce, a gente morre também. E tudo fica aí para os herdeiros brigarem nos inventários da vida, né? Tá certo? Então, portanto, vão e façam discípulos, conhecemos. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. É uma visão até, eu diria, escatológica, né, do final dos tempos, da eternidade, mostrando que a nossa perspectiva é a eternidade, não é a perspectiva desse mundo passageiro, material que a gente vive hoje, né? Então, interessante, né? Eu vim aqui falar de dinheiro, de finanças, talvez vocês estavam pensando numa aula de produtos financeiros, aplicação, técnica, não, é a Bíblia, né? A Bíblia que nos ensina, nos molda e nos orienta. Eu escrevi um texto que foi publicado no Brasil Presbiteriano em 2012, sobre previdência social, né? Que fala um pouquinho também da previdência, do ser previdente, né? na visão da mordomia. Porque a previdência social ela tem 3 etapas, né, históricas. A primeira a etapa que a gente conhece hoje é a previdência ser do Estado. É o Estado cuidar da previdência. Então nós pagamos contribuição ao INSS para nos aposentar. Mas antigamente, né, antes da década de 80, sobretudo na década de 50, 60, 70, a previdência ela era papel das empresas. Não sei quem lembra aqui do IAPAS, né, que já ouviu falar, quem conhece os fundos de pensão das companhias, né, das principais empresas. Então nós contribuímos para a empresa que tinha um sistema de capitalização e ela que nos dava uma renda no final do contrato de trabalho. Acontece que antes das empresas assumirem isso, estou voltando para trás, a previdência social mesmo era papel de quem? Da família. Qual que era a estrutura, né, da década de 20, na década de 30 e sempre, né, no passado? Grandes famílias, 10, 12, 15 filhos, e aquela probabilidade de você ter sempre 2, 3 ali, que prosperavam um pouco mais e que acudiam às necessidades dos outros irmãos do pai e da mãe na velhice. A Previdência Social, ela era, na verdade, um sistema de cuidado, né, de assistência diante do infortúnio, da doença, da velhice, da maternidade, do desemprego, que acontecia dentro da dinâmica familiar. Então, é interessante, a Previdência Social que a gente conhece hoje, ela ocorreu na Constituição de 88. Na década de 70 não tinha essa Previdência de hoje. Na década de 20 não tinha nem a das empresas. A Previdência ela era estruturalmente familiar. Só que, veja, para isso acontecer, as famílias tinham que ser sólidas. E aí vem a lei do divórcio, vem a união homoafetiva, vem aí a possibilidade de você ter polifamília. E então essa fragmentação da família também faz com que as famílias, e aí vem também a família olhando para os filhos como bem de consumo, não como matriz de produção, quer dizer, a urbanização sai daquela região rural para uma região urbana, o papel da mulher no mercado de trabalho, toda essa modernidade fulmina, né, com o papel da família de antigamente, e aí a família não dá mais conta da previdência. É por isso que as empresas entram, depois o Estado entra. Acontece que o Estado está falido. A gente precisa voltar, né, ao primeiro modelo, que é o quê? O modelo assistencial familiar.
de ajuda recíproca, de ajuda mútua. Nós temos que fazer a nossa provisão, nós temos que fazer a nossa poupança, nós temos que cuidar das nossas finanças, sermos mordomos, administradores, termos famílias sólidas, termos vínculos sólidos, para que nós possamos, né, assistir e também possamos contar com a assistência de quem? Dos nossos próximos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes e dos nossos irmãos em Cristo, porque a igreja também é uma entidade familiar. Percebe o princípio da previdência, como ele se relaciona com o princípio da mordomia? É totalmente vinculado, associado. E a gente escreve isso aí no Brasil Presbiteriano, eu deixo o link aqui, depois o reverendo Timóteo pode compartilhar. E também um site que ajuda muito as famílias a organizar suas finanças, com planilha financeira, com ferramentas mesmo de ajuda, né? Nessa questão da gestão das finanças. Chama ganância.org.br. Marcos Fink é um cristão especializado em finanças que desenvolveu ferramentas, aplicativos, site, né, com orientação sobre esse tema na perspectiva da mordomia cristã. Ele é batista. Esse site está vinculado ao Ministério da Palavra da Vida, né, e é um dos melhores sites assim, que eu conheço. Por quê? Porque toda a abordagem está baseada na Bíblia. Inclusive, a minha fala aqui tem muito do Marcos Fink. Eu me apoio muito no que ele diz para abordar esse assunto e para viver também esse assunto na perspectiva da Bíblia de Deus e não na perspectiva humana, na técnica, na faculdade, na universidade. Certo? Então, essa seria a minha fala. Eu agradeço, né, a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para qualquer pergunta, para qualquer comentário. Eu não sei se a gente tem muito tempo, né? Falo muito, falo rápido, enfim. Tudo bem?